muito bem-vindos e vocês estão aqui mais do que para assistir uma palestra. Vocês estão dentro de um movimento e juntos a gente tem aí força para elevar cada vez mais a nossa especialidade. E nesse simpósio, qual que é o nosso objetivo? É reunir profissionais de diferentes serviços, com diferentes experiências, para trazerem a atualidade, trazerem a experiência. E todos os anos, então são 12 anos aí, a gente tem contado com a presença de profissionais de referência nacional. E hoje a gente vai falar sobre 3 temas centrais: o papel da fisioterapia no mieloma múltiplo, os desafios e estratégias da reabilitação em reconstruções mandibulares e as técnicas de autoenfaixamento no linfedema como recurso de autonomia e autocuidado. Importante também falar que a participação de vocês é super importante. Importante falar que é super importante. Então, vocês podem participar enviando as questões pelo QR Code. Quem está participando online também, sintam-se parte aqui desse movimento, participem enviando as dúvidas. E, para começar, a gente vai falar sobre mieloma múltiplo, aí, um dos carros-chefes da Abrale, um assunto super importante que o fisioterapeuta tem que se atualizar. E eu vou chamar a doutora Indiara Soares Oliveira Ferrari. Bem-vinda. Ela é pós-graduada em fisioterapia oncológica pela AC Camargo Cancer Center, mestrado e doutorado em fisioterapia pela Unicid. Atualmente é coordenadora da unidade de internação do AC Camargo, onde atua também como preceptora do programa de residência em fisioterapia e docente do mestrado profissional. E, mais atualmente, ela também faz parte do nosso comitê. Seja bem-vinda, Indy. Bom dia a todos. Eu queria fazer uma perguntinha antes de começar. Quantos fisioterapeutas eu tenho nessa sala? Uau! Quantos pacientes eu tenho aqui? 1, 2... Quantos cuidadores? Bom, hoje, eu sei que a gente tem um monte de gente também aqui no virtual. O meu objetivo hoje é falar para cada um de vocês, né? E, antes de iniciar, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui e falar de um tema que é tão importante. E hoje eu falo com um peso muito maior, né? Eu faço parte do comitê da Abrale e eu estou muito feliz de fazer parte desse movimento. Então, é uma oportunidade muito importante de estar aqui falando sobre esse assunto, que é mieloma múltiplo. E meu desafio é convencer vocês que a gente tem um caminho, sim, para cuidar, para tratar e para reabilitar esse paciente com mieloma múltiplo. Então, acho que é aqui. Como a Aninha já falou, eu sou fisioterapeuta, eu sou alumni, sou formada pelo AC Camargo. Hoje eu trabalho dentro do AC Camargo e eu também faço parte do comitê da Abrale. Antes de falar um pouquinho de toda aquela evidência, eu queria que vocês olhassem para essa imagem aqui. Eu não consigo apontar, minha ponteira vocês não vão conseguir enxergar, mas eu queria explicar um pouquinho o que é o mieloma múltiplo. Então, se a gente olhar para essa imagem, eu consigo ver que ele é principalmente formado pelo crescimento monoclonal descontrolado dessas células plasmáticas aqui, dentro da medula óssea, e também pelo excesso de produção de imunoglobulinas anormais, que vão suprimindo ali as imunoglobulinas normais. Então, pensando em um conceito fisiopatológico desse mieloma múltiplo, eu resumo ele nessa frase aqui, nesse slide que eu acabei de falar para vocês. Esse mieloma múltiplo ele representa mais de 10% das malignidades hematológicas, quase 1% de todo o câncer no mundo. E, se eu for olhar só para essa porcentagem, eu posso até pensar, nossa, é muito pouco. Mas a gente está falando de uma doença, de uma patologia que ela está, cada dia, aumentando. É uma incidência gradual a cada ano. E se a gente for pensar que aqui no Brasil, a gente tem uma estimativa de 7 mil novos casos por ano. É muita coisa. É 1% de todo o diagnóstico de câncer no Brasil.
que representa ali 10% do câncer hematológico, o mieloma múltiplo, como sendo uma doença, sim, que a gente merece falar aqui hoje nesse congresso. A gente já sabe, né, que o mieloma múltiplo é considerado uma doença incurável. Isso a gente já tem, né? Infelizmente, a gente não tem medicina ainda para poder trazer a cura para essa doença. Mas, com a evolução da medicina, a gente consegue perceber que o prognóstico do mieloma múltiplo melhorou muito. Isso graças a novas tecnologias ali, implantação de novas terapias, né? Por exemplo, o padrão ouro, que a gente tem uma quimioterapia mieloablativa, né? Então, a quimioterapia em altas doses associada ao transplante autólogo. E aí, essa medicina avançada, esses avanços na medicina, nos proporcionou, uma referência agora de 2025, super recente, o prognóstico melhor desses pacientes, né? A sobrevida melhor. Então, a gente tem aqui a mediana de sobrevida global de 21 anos. E esse gráfico ele é muito legal, porque olha só o que ele mostra para a gente. Ele mostra que os pacientes com mieloma múltiplo, metade dos pacientes, né, 50% desses pacientes, eles estavam vivos após 20 anos do diagnóstico da sua doença. Então, isso é muito bom. E isso graças ao avanço da medicina. Mas o mieloma múltiplo ele é caracterizado por um padrão específico de danos a órgãos-alvo. Né? Então, a gente tem esse mieloma múltiplo influenciando muito na destruição óssea osteolítica. Então, eu tenho uma produção exagerada de osteoclastos e uma inibição ali dos osteoblastos, me proporcionando, então, essa formação, né, esse desgaste ósseo bem importante. Eu tenho um paciente com uma insuficiência de medula óssea, então, por conta da fisiopatologia dessa doença e também por conta da agressividade do tratamento, o paciente ele vem com essa insuficiência da medula óssea, e aí a gente tem aquela tal da imunoglobulina circulando nesse sistema desse paciente, passando pelo rim, né, sendo filtrada ali pelo rim, me proporcionando também a insuficiência renal. E aí, quando eu somo tudo isso, né, associado à terapia bem agressiva, eu vou ter vários efeitos adversos associados a esse paciente. Então, é um paciente que vai ter muita fadiga, que vai ter fraqueza, redução de massa muscular, diminuição da qualidade de vida, fragmentação do sono, anemia, trombocitopenia, pancitopenia, neutropenia, lesões ósseas e a possibilidade de ter uma fratura patológica também, né? E aí, de fato, é assim que esse paciente chega para a gente. Então, é um paciente que tem qualidade de vida bem ruim, diminuição de força, funcionalidade, fadiga, que tem dor, que tem neuropatia periférica. A gente pode encontrar esse paciente em vários estágios da doença. Então, esse paciente ele pode aparecer, né, para a gente com indicação de transplante, elegível para o transplante, um paciente que não tem elegibilidade para o transplante, um paciente que está em remissão de doença e um paciente que tem progressão de doença. Então, a gente tem todo esse contexto de pegar esse paciente em vários estágios de doença, que é complexo, psicológico bem alterado, e lesões ósseas bem importantes em qualquer estrutura óssea do corpo desse paciente, pode ter essa lesão óssea. E aí tem um estudo que é super legal, que ele fala exatamente dessas lesões ósseas no paciente com mieloma múltiplo. E esse slide é super importante. Por que eles descobriram? Que 20% dos pacientes que chegam para a gente, eles possuem uma lesão osteolítica em medula, em coluna vertebral, mas é um paciente sintomático. Ele não tem sinal e sintoma nenhum para dizer que realmente tem aquela lesão em coluna vertebral. 75% dos pacientes eles apresentam lesão osteolítica, mais que 7 lesões, em várias regiões de estruturas ósseas do corpo. E 65%, na verdade, 60% desses pacientes, eles apresentam instabilidade, né, de coluna vertebral por conta dessas lesões. E isso é um dado muito importante para a gente, né, porque tratar esse paciente com lesões ósseas, com essas instabilidades de coluna vertebral, é o que vai sempre nos dar aquele medinho de colocar a mão
nesse paciente. E aí, falando de todos esses sintomas, né, juntando todos esses sintomas que a gente falou até aqui, a maioria deles a gente vai conseguir, né, ter benefícios realizando um exercício físico individualizado. Tá? Então, a gente consegue reduzir fadiga, a gente consegue reduzir perda muscular relacionada a esse câncer. A gente consegue melhorar o padrão de sono e melhorar a qualidade de vida, além de várias outras melhorias que a gente vai discutir no decorrer dessa aula aqui. Só que o caminho de cuidar, né, no mieloma múltiplo, ele não é linear. Na verdade, ele é bem tortuoso, né? Ele envolve tratar a doença, mas ele também envolve reabilitar o paciente para que ele viva com qualidade de vida. A gente acabou de ver que o prognóstico melhorou, a sobrevida aumentou, a terapia é super agressiva e o paciente vai ficar com um monte de disfunção e um monte de complicação associada. Então, eu preciso dar qualidade de vida a essa sobrevida desse paciente. Então, o maior objetivo é qualidade. Só que, diante do paciente crítico com mieloma múltiplo, muitas vezes a fisioterapia é guiada pelo medo de intervir. Quantas vezes alguém teve medo, até recusou atender um paciente com mieloma múltiplo, né? E deu aquele passinho para trás. Só que, a partir de agora, vamos transformar esse medo em conhecimento. Eu vou mostrar que é possível, sim, tratar e cuidar com segurança e efetividade desse paciente com mieloma múltiplo. E eu vou trazer para vocês um compilado de recomendações, já temos recomendações de revisões temáticas, de estudos internacionais que falam, que recomendam exercício físico no mieloma múltiplo. Tá? Então, a gente já tem... Eu vou falar tudo o que a gente sabe até agora e é super legal. Com relação à hemoglobina, né, a gente tem um monte de medo, a gente vive com uma frase, né, que está estampada, que é: a intervenção do fisioterapeuta é contraindicada em pacientes com valores de hemoglobina inferior a 8 gramas por decilitro. Esqueçam essa frase. A nova evidência fala que pacientes com níveis tão baixos quanto 7 gramas por decilitro, a gente pode, sim, intervir. Eles toleram fisioterapia. Só que a gente precisa ter um pouco de atenção. Os pacientes com problemas cardíacos ou problemas respiratórios, eles apresentam um maior risco, né, de ter um débito cardíaco, maior risco de débito cardíaco comprometido e de ter uma dessaturação. E é importante, né, se eu me deparar com esse tipo de paciente, monitorar esse paciente, né? Avaliar os sinais vitais, checar esses sinais vitais e os eventos adversos que podem acontecer. Então, olhar dor no peito, palidez, câimbras nas pernas, se tem tontura, se tem arritmia, se tem dispneia, se tem algum esforço respiratório, pressão arterial, a sistólica está acima de 200, a diastólica maior que 110, se tem aumento de frequência cardíaca durante o meu exercício, se tem queda de saturação durante a minha atividade física. Eu costumo sempre reforçar para todo mundo que me pergunta se eu tenho dúvida, vale a pena conversar com a equipe médica para realmente checar ali, né, discutir qualquer risco ou benefício da minha terapia para aquele paciente. Paciente com transfusão de sangue, né? Então, é um paciente que vai ficar muito tempo recebendo transfusão, vai ficar muito tempo lá sentado ou muito tempo deitado. Para receber uma bolsinha daquela, né, dependendo do volume, vai variar ali de 2 ou várias horas que o paciente vai ficar no imobilismo, vai ficar paradinho. E a gente não pode esquecer que o maior número de pacientes com mieloma múltiplo são idosos. Então, colocar esse paciente, né, a imobilismo vai gerar um monte de desconforto relacionado ao prejuízo funcional que não é legal. Então, contraindicar a fisioterapia só porque o paciente está recebendo transfusão, isso não pode mais acontecer. Os estudos já mostram que é seguro fazer intervenção de físio durante a transfusão, mas eu preciso sempre checar, monitorar os sinais vitais e ter muito cuidado com os eventos adversos ali, né, com reações transfusionais que podem acontecer durante essa transfusão de sangue.
Além disso, a gente tem a temida plaqueta. O paciente, além de ter fratura, ele pode ter risco de sangramento. E aí eu volto para aquele declínio funcional nos pacientes idosos de ficar muito tempo parado. Isso não pode acontecer. Então, preciso equilibrar essa prevenção de sangramento versus a manutenção funcional. E a recomendação fala para os pacientes específicos de mieloma múltiplo. Isso aqui é um guideline canadense, que eles ensinam a gente a cuidar do paciente do mieloma múltiplo, e eles colocam que a recomendação é, paciente com 10 a 20 mil de plaquetas, eu posso, sim, fazer exercícios leves de amplitude de movimento, treino de força de resistência sem tanto esforço, deambulação apenas se o paciente conseguir ficar em pé sem risco de cair, sem risco de ter um desequilíbrio ali. Tá? Paciente com 20 a 40 mil, exercícios leves de resistência, com faixa elástica, sem esse esforço excessivo, para evitar picos de pressão arterial e risco de sangramento. E paciente com maior de 40 mil ali de plaquetas, eu posso estar liberado ali, fazer o que eu quiser com esse paciente, que não tem risco nenhum de sangramento para aquele paciente. Só que é importante que receita de bolo não existe para paciente hematológico. A clínica é soberana. Então, eu tenho que avaliar meu paciente e checar se, de fato, eu posso intervir com 40 mil, com 10 mil, com 5 mil de plaquetas. Tá? Com relação à neutropenia, não há recomendação específica de exercício para pacientes com leucopenia ou com neutropenia, mas a gente sabe que é uma condição que ela é muito frequente nos pacientes com mieloma múltiplo e ela pode vir a ser uma emergência oncológica quando o paciente tem neutropenia febril. E as orientações é que a gente tenha por conta do risco de infecção. Então, coloquei aqui do lado todas as recomendações que esse paciente a gente tem que ter. Né? Então, uso de máscara, higiene das mãos. Se eu for colocar ele no corredor, uso máscara com o paciente também. Atendimento sempre individualizado e foco sempre na prevenção e na infecção. Prevenção de infecções na manutenção funcional. A maior parte dos nossos pacientes vão ter dor óssea, metade dos pacientes vão ter fratura e 2 a 3% compressão medular. Isso vai gerar resultados muito ruins para o meu paciente. Aumento da morbidade, diminuição da mobilidade e diminuição da qualidade de vida. A gente já sabe que exercício físico no paciente com câncer é fundamental. O que a gente tem medo é de colocar a mão nesse paciente com mieloma múltiplo. E aí a recomendação é: lesões ósseas não são contraindicações absolutas à intervenção da fisioterapia. Na verdade, a gente precisa intervir com esse paciente, mas precisa ter muita atenção. A nossa prescrição do exercício físico tem que estar guiada na individualidade do meu paciente. Eu preciso, talvez, adaptar aquilo que eu fiz com o paciente do lado para poder conseguir fazer o que eu tenho para fazer sem gerar risco, né? Fazer uma terapia com o mínimo risco ali de ter uma fratura para aquele meu paciente. E aí, o que a literatura recomenda para a gente? Ela fala que eu preciso evitar exercícios de alto impacto, exercícios além do final daquele movimento, então, a zíper, né? Eu tenho que evitar. Cuidado com torção, com flexão para frente, um alcance acima da cabeça, empurrar, puxar, pesos excessivos. E aí eu preciso usar o que eu posso ali, né, de acessórios para poder tentar melhorar a minha terapia. Então, usar princípios de cuidado com a coluna, usar dispositivos que auxiliem a minha terapia, usar órteses, né? Sempre focando ali na segurança e na prescrição, na prevenção funcional. E aí é importante, eu deixo a minha mensagem aqui, que a gente precisa sempre, o fisioterapeuta precisa sempre julgar a sua experiência para poder modificar os componentes ali que eu posso usar com aquele meu paciente. E os resultados desse exercício em relação a essa terapia supervisionada. Né? Então, o que a gente tem de resultado? Os pacientes melhoram fadiga de forma geral. Então, com relação ao FACT-G e um score de fadiga genérica, eu consigo ter aumento de força de membro superior e de membros inferiores. Os pacientes diminuem a quantidade de medicamentos que eles usam utilizados para dor. Então, a gente tem melhora, a gente tem um ganho disso. E aí a gente consegue também, a partir do exercício físico, é um estudo super recente, acabou de ser publicado, que o treino do exercício físico induziu o aumento da porcentagem de células T CD27+. E isso indica o quê?
Isso indica uma melhora da imunidade adaptativa e cria um ambiente mais favorável para futuras respostas imunológicas. Esse artigo é muito legal. E aí a gente tem essa percepção do paciente sobre o exercício no mieloma múltiplo. O que os pacientes dizem, né, disseram nesse artigo? Que o programa me deu confiança e alegria. Sem alguém me acompanhando, eu não faria, porque eu tenho medo de ter uma lesão óssea. Os fisioterapeutas me encorajavam a continuar. Então, sim, o nosso papel é muito importante. E aí eu deixo os nossos pontos aqui, o ponto principal aqui dessa aula, que é o treinamento físico individualizado, ele é viável, ele é seguro para pacientes com mieloma. O exercício físico é uma ferramenta valiosa para o tratamento da dor musculoesquelética no mieloma múltiplo. Mas a gente precisa ter muito cuidado. Lembra daquele 20%? 20% dos meus pacientes com mieloma múltiplo são sintomáticos para lesões osteolísticas. Então, eu preciso ter, primeiro, a avaliação de ortopedista para poder, de fato, intervir com segurança e prescrever exercício para aquele meu paciente. Os programas de exercício precisam ser adaptados às condições clínicas individuais de cada paciente. Bom, era isso que eu queria falar para vocês. Essas são as referências, todas as referências utilizadas para essa aula, está tudo disponível aí para vocês. E obrigada. Parabéns, Indiara, pela palestra. Eu te convido a fazer parte aqui da mesa. A sala encheu mais, que maravilha. Eu quero reforçar a importância da participação, então vocês podem utilizar o QR Code para enviar as dúvidas, quem está participando de maneira online também. Antes de chamar a próxima palestrante, a gente vai sair do AC Camargo e vai lá para o INCA, eu me apresentei como coordenadora do Comitê de Fisioterapia da Abrale, porém, existe um trabalho feito a muitas mãos aqui, então eu queria convidar meus colegas de trabalho e de profissão, pode ficar em pé também, para ficar em pé, que fazem parte do Comitê de Fisioterapia da Abrale. E eu queria pedir uma salva de palmas. Muito obrigada pela parceria, e a gente sabe que nos bastidores é tudo feito com muito carinho, muito amor, mas muito suor também, lágrimas, e muito feliz que está dando certo. Então, eu queria que vocês também recebessem todo esse carinho. Bom, vamos continuar. Agora eu chamo, como eu disse, saímos de São Paulo, vamos para o Rio, falar com a doutora Márcia Targuino. Ela é fisioterapeuta do Instituto Nacional do Câncer, mestre e doutora em ciências pela UFRJ, especialista em fisioterapia e oncologia pelo COFITO, docente e preceptora da residência multiprofissional de oncologia pelo INCA. Seja bem-vinda, Márcia. Bom, gente, bom dia a todos. Primeiro, eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui, ver essa sala cheia, muito, muito bom, muito feliz. Agradecer imensamente ao Comitê de Fisioterapia da Abrale pelo convite para estar aqui hoje. Estou feliz demais e honrada de estar nesse 12º Todos Juntos contra o Câncer e falar sobre, então, a fisioterapia na reconstrução da mandibular, que é uma das cirurgias de cabeça e pescoço que talvez envolva o maior número de complicações simultâneas que vão necessitar de atuação do fisioterapeuta. Aproveitando já, deixa da Indiara fazer uma enquete aqui. Temos fisioterapeutas aqui que atuam com pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Podem levantar a mão. Ok, que bom, muita gente atendendo cabeça e pescoço. Vocês já atenderam pacientes submetidos a reconstruções mandibulares? Então, sabem bem o desafio que a gente tem com esses pacientes. Tá? Vou explorar um pouco, então, a respeito disso. Deixa eu ver se eu me entendo aqui com o passador. É o do meio? Ótimo, então tá bom. Bom, então, começando a falar pela mandíbula, a mandíbula é o grande componente. Deixa eu ver se isso aqui... Eu não estou me acertando, não está dando para apontar. Então, tá bom. Bom, então, a mandíbula é o grande componente, então, da forma humana. Ele tem essa função de modelar o terço inferior da face, proporcionando substância, perfil, então, para a face humana. E é uma plataforma, então, para dentição e para uma plataforma móvel para inserção dos músculos mastigatórios. Junto com o osso temporal, participa, então, da formação da articulação temporomandibular, que está relacionada a uma série de funções importantíssimas para o ser humano. Mastigação, deglutição, fonação, respiração, sucção, bocejo, expressões faciais,
A mandíbula tem participação em todas essas funções. Então, qualquer dano na estrutura da mandíbula pode trazer consequências muito catastróficas para os pacientes que vivenciam. A mandíbula pode necessitar ressecada por uma série de motivos. Os mais comuns, os traumas, seja por acidente automobilístico ou armas de fogo. As osteonecroses, seja a radionecrose relacionada à radioterapia, que é a radionecrose, então relacionada a medicamentos, aqui o papel importante dos bifosfonatos, e por infecções, então a osteomielite também é uma causa importante de mandibulectomias. Nas causas oncológicas, a gente tem as neoplasias, as malignas, da mais comum, então, o carcinoma espinocelular ou carcinoma epidermoide, que é a grande maioria dos tumores de cabeça e pescoço, aqui nas mandibulectomias, cerca de 95% dos casos, mas também os sarcomas e os tumores lá das glândulas salivares. E já nas neoplasias benignas, então, o ameloblastoma, a principal causa, então, de ressecções da mandíbula. E aqui a gente vê, então, algumas imagens de câncer de boca, invadindo ali a região da mandíbula, e, ao lado, imagens radiológicas mostrando, então, a destruição dessa mandíbula, que vai levar à necessidade da ressecção desse segmento mandibular. Nessa imagem aqui, a gente vê a agressividade de um procedimento como esse, em que sai a mandíbula, um segmento mandibular, muitas vezes grandes segmentos mandibulares, acompanhados de partes moles, isso é, língua, assoalho da boca, por vezes músculos mastigatórios, pele da face, que vai estar invadida também pela doença. Então, a perda tecidual óssea e de partes moles ao redor é muito grande. E, numa situação como essa, o paciente vai ter uma porção de repercussões funcionais disso. Ele vai ter dificuldade para essa oclusão da boca, oclusão mandibular, desvio da mandíbula para o lado contrário, a área da ressecção, dor na ATM, ele pode ter subluxação da ATM contralateral por conta desse desvio mandibular, pitose do lábio inferior, essa perda da ancoragem, então o paciente passa muitas vezes a não conseguir conter o conteúdo da cavidade oral, perda da continência oral. Muitas vezes vai ficar limitado à dieta restrita a alimentos pastosos pela dificuldade de mastigação. O contorno inadequado, a deformidade, tudo isso gerando um impacto muito, muito, muito importante na qualidade de vida dos pacientes. Então, sempre que possível, é indicado, então, se fazer uma reconstrução da mandíbula. Quais são, então, os objetivos dessa reconstrução mandibular? Primeiro, restabelecer a forma desse terço inferior da face, e isso envolve um planejamento complexo, envolvendo a altura, largura, a projeção da mandíbula para fazer a recomposição desse segmento do terço inferior da face. Restaurar a capacidade de comer, inclusive em público, dada a importância das questões sociais relacionadas à alimentação. Então, não só comer, mas que ele possa comer em público. Manter a inteligibilidade da fala para ouvintes treinados e não treinados. Quem trabalha com cabeça e pescoço está muito acostumado a lidar com as dificuldades de comunicação dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Mas quem não está acostumado com isso, a população em geral, as queixas de dificuldade de entendimento são muito, muito grandes. Isso gera um sofrimento muito importante para os pacientes. E ainda manter uma via aérea desobstruída que permita que ele faça todas as atividades. Oi? Olha, eu estou tentando olhar para cá para não virar de costas para ninguém. Então, que ele possa fazer todas as atividades que ele precisa. Bom, então, como que acontece esse procedimento da reconstrução mandibular? Para reconstruir a mandíbula, então, é necessário retirar um segmento ósseo de outra região do corpo e levar para a região do defeito para fazer a composição. Isso envolve um procedimento complexo, que é a retirada do segmento ósseo, junto com a vascularização, isso é, artérias e veias da área doadora, para serem anastomosadas através de fios muito finos vistos por microscópio. Então, se usa o microscópio, por isso são procedimentos de microcirurgia. Não é que é uma microcirurgia, não é uma cirurgia pequenininha, é uma cirurgia que envolve o microscópio, então são cirurgias enormes, muitas horas de duração, mas que envolvem um microscópio para fazer, então, para que se faça a reconstrução dessa mandíbula. E existem várias áreas que estão descritas como possíveis doadores para retalhos ósseos para a reconstrução mandibular. A gente tem, então, a clavícula, arco costal, a escápula, a crista ilíaca, a região do rádio e a fíbula. Em disparada, a fíbula é o maior sítio doador para as reconstruções mandibulares. A grande maioria das reconstruções usam a fíbula por uma série de motivos, eu vou falar um pouco mais à frente. Então, nessa aula, eu vou me deter a 3 principais áreas de sítios doadores. Então, a região da fíbula, a região da crista ilíaca e a região da escápula. Tá?
Bom, e onde a fisioterapia entra, então, nos pacientes que vão ser submetidos às reconstruções mandibulares? Em todas as etapas. No pré-operatório, que é a pré-habilitação, no pós-operatório imediato, na fase hospitalar, um papel importantíssimo do fisioterapeuta, e na fase tardia de reabilitação ambulatorial. Então, nessa fase pré-operatória e pré-habilitação, a gente vai estar trabalhando com a educação do paciente, preparando ele para esse pós-operatório, que é um pós-operatório muito, muito complicado para esse paciente. Ele vai estar lidando com traqueostomia, edema, muita limitação de movimento, dificuldade respiratória, vai precisar muito de exercício nessa fase inicial. Quanto mais ele souber disso, já entender esse mecanismo, maior a adesão do paciente. Prevenir as complicações previsíveis. A gente sabe que esse paciente tem riscos imensos de complicações respiratórias, complicações tromboembólicas, então já sensibilizar o paciente, iniciar o trabalho no pré-operatório, ajuda na prevenção dessas complicações. E ainda estabelecer uma linha de base funcional para as múltiplas disfunções que esse paciente vai ter, na TM, no pescoço, no ombro, na área doadora, no aspecto respiratório e na marcha. E ainda reduzir a ansiedade e aumentar a adesão a esse tratamento. No pós-operatório imediato, então, a gente tem um papel enorme aqui. O paciente vai estar em repouso no leito nos primeiros dias de pós-operatório. E aí ele está extremamente sujeito às complicações relacionadas a essa fase. Pneumonias, atelectasias, trombose venosa, embolia pulmonar. E a gente vai ter um foco, nesse momento, muito grande nisso aqui, na fisioterapia respiratória e na mobilização precoce. E essa mobilização precoce, muitas vezes, vai mudar completamente o desfecho desse paciente. Só que, diferente dos pacientes, em geral, da cabeça e pescoço, que todo mundo bota o paciente para andar no primeiro dia de pós-operatório, essa é a rotina de pós-operatório de cabeça e pescoço, aqui a gente tem problemas no membro inferior. E aí essa mobilização precoce é mais complicada e muitas vezes a gente vai precisar do uso de órteses para nos ajudar nessa mobilização. Então, algumas órteses que podem ser indicadas aqui, então, apoios antiequinos. Paciente com uma reconstrução com fíbula pode ter manipulação ali do nervo fibular e ter uma queda plantar, então, um apoio antiequino pode facilitar a marcha do paciente. Assim como cintas abdominais, nos casos da cristilica, nessas cirurgias, os músculos abdominais são desinseridos e reinseridos, e isso deixa uma fragilidade nessa parede, risco, então, de desenvolvimento de hérnias. Então, a cinta abdominal ajudando nessa contenção é interessante. E aqui, extremamente necessário um dispositivo para marcha, seja lá uma muleta ou um andador, para ajudar na descarga de membro no membro inferior doador do retalho. E aí esse estudo, então, falando sobre a deambulação precoce em pacientes submetidos à cirurgia da fíbula, que esses pacientes que fizeram a deambulação precoce tiveram menor tempo de internação, menor necessidade de cuidados de enfermagem após alta hospitalar e maior independência na mobilização do leito, transferências e marcha. Esse outro estudo aqui, falando, então, agora já em relação à cristilica, quais são os principais fatores que vão dificultar, então, esse processo de deambulação precoce. Nesse estudo, os pacientes sentaram pela primeira vez entre 1 a 4 dias, em média de 2,3 dias, e a primeira deambulação foi de 2 a 6 dias, com uma média de 3,6. E quais fatores impactaram, que dificultaram essa mobilização precoce desses pacientes? Bom, dor à mobilização, então, a importância do controle álgico no pós-operatório desses pacientes para que a gente consiga fazer essa mobilização precoce, muitas vezes mudar o desfecho. A área de retalho do tecido mole. Então, muitas vezes, a reconstrução não vai envolver só a reconstrução da mandíbula, é necessário retirar músculo e pele para levar para a reconstrução. Quanto maior o retalho de partes moles, também maior impacto para essa deambulação precoce, assim como o comprimento do osso que foi ressecado para a reconstrução. E, além disso, a fadiga também foi um fator importante identificado nesse estudo. Chegando, então, na fase tardia, no pós-operatório ambulatorial, a gente vai estar lidando agora com a festa de complicações, né? Todas as complicações inerentes à área reconstruída, mais todas as complicações inerentes à área doadora. E aí eu vou começar, então, pelas complicações da área reconstruída. Então, a gente vai estar lidando aqui com um pool de disfunções relacionadas à hipomobilidade, todo o complexo mioarticular ali da ATM. Então, articulação, partes moles, tecidos adjacentes, todos esses tecidos vão estar com baixa de mobilidade. E isso vai levar a dificuldade para a fala e para a alimentação desses pacientes. Muitas vezes eles vão ter dor. O trismo é extremamente frequente, que é trismo, que é a limitação da abertura bucal, alteração da mobilidade do lábio e da continência oral, redução da força mastigatória, eles vão desenvolver edema e vão ter distúrbios respiratórios, a traqueostomia, muitos vão ter dificuldade de decanulização, muitos vão ter disfagia, podem estar aspirando e ter complicações respiratórias relacionadas a essa aspiração, então, que vão necessitar de acompanhamento da fisioterapia respiratória.
E, somado a isso tudo, se ele fez um esvaziamento cervical, ele tem complicações adicionais. A disfunção do ombro relacionada à lesão do nervo acessório, o linfedema aqui e uma piora da mobilidade do pescoço. E tudo isso aqui, então, relacionado à região da cabeça e pescoço. Agora, o que a gente tem em relação à área doadora? Bom, antes de falar da área doadora, todas aquelas disfunções que a gente falou ali podem ser potencializadas e agravadas pelos efeitos da radioterapia. Então, os pacientes que fizeram a reconstrução mandibular e ainda precisaram de radioterapia adjuvante tiveram um impacto muito maior na habilidade para comer e beber, na capacidade da continência oral, na salivação, na deglutição, fala e estresse para conseguir se comunicar, na habilidade da expressão, do sorrir e na percepção da autoimagem. Tudo isso impactando em mais dificuldade para reintegrar esse indivíduo na sociedade, a dificuldade para o retorno ao trabalho, impactando ainda mais na qualidade de vida. Bom, agora passando para as áreas doadoras. A gente vai falar, então, dessas 3 áreas, começando, então, pela escápula. A escápula é interessante porque são possíveis vários tipos de recortes diferentes para fazer a composição da mandíbula, mas tem uma desvantagem que o paciente precisa ser virado durante a cirurgia para fazer o procedimento. Então, muitas vezes, 2 equipes trabalhando simultaneamente, uma preparando a área doadora e outra preparando e que esteja fazendo a restrição do tumor, acaba sendo difícil nessa situação, então o que limita um pouco. Mas é uma área com baixas complicações, então tem problemas na cicatrização, de 11% a 12% dos casos. Um dos pontos mais importantes é a redução da amplitude de movimento e da força muscular do membro superior, isso para todos os movimentos, mas especialmente para a abdução e para a rotação externa. Mas a maioria dos casos, segundo a literatura, tem recuperação aí em torno de 18 meses. Passando para a crista ilíaca, esse é um tipo de retalho que tem algumas questões interessantes pela própria formato anatômico da crista ilíaca, que permite um desenho semelhante. Então, tem essa vantagem do formato anatômico ser semelhante ali à região da mandíbula, inclusive para a reconstrução do côndilo, mas tem uma porção de desvantagens, né? E, então, o número de complicações atreladas à crista ilíaca é muito maior em relação aos outros, inclusive complicações sistêmicas por conta da invasão do abdômen. Então, é uma técnica que, apesar de ter aspectos interessantes, acaba sendo menos utilizada. Então, dentre as complicações relacionadas às reconstruções com a crista ilíaca, a gente tem, então, essa perda das inserções musculares, eles são desinseridos e reinseridos, e essa fragilidade da parede abdominal favorece, então, o desenvolvimento das hérnias. A dor crônica, então, a dor nos pós-operatórios de crista ilíaca é um componente muito importante, um dos importantes fatores até para esse tipo de área doadora ser menos indicado em relação às áreas da fíbula. A lesão do nervo femoral, que aí vai gerar uma fraqueza do quadríceps, então, além da dor que vai dificultar a marcha, o paciente vai ter a dificuldade da marcha pela lesão do nervo femoral e essa fraqueza muscular no membro inferior. A meralgia parestésica, que é uma alteração sensitiva muito importante pela lesão do nervo femorocutâneo lateral, esse nervo da sensibilidade da face lateral da perna, e os pacientes vão se queixar de uma disestesia, queimação, alfinetadas, agulhamento, então desconforto muito intenso relacionado à lesão desse nervo, além de redução da amplitude de movimento do quadril, mobilidade lombar restrita e risco de fratura da porção remanescente do osso. Esse estudo aqui foi um estudo randomizado controlado, publicado agora em 2025, com 62 pacientes submetidos à reconstrução com a crista ilíaca. E aí, no grupo controle, eles fizeram um protocolo do hospital, que era sentar no 2º dia, deambular com a equipe de enfermagem em 3º e 4º dia com andador ou muleta, e após a alta hospitalar, um abraço, não se fazia mais nada. E no protocolo de intervenção, eles tiveram um acompanhamento fisioterapêutico muito próximo, começando desde a fase da internação, acompanhando toda a etapa de mudança postural, primeiro sentar, levantar, primeiros passos, fortalecimento já nessa época e acompanhamento durante todo o processo ambulatorial até a deambulação independente e retorno à sociedade. E o que encontraram? Obviamente, todos os indicadores foram mais interessantes no grupo que sofreu a intervenção, né? Isso em relação ao score funcional do quadril, em relação ao questionário de qualidade de vida, em relação à dor e ao TUG test. Bom, já a fíbula, ela é um osso extremamente interessante, porque é um osso muito longo, então permite vários recortes para fazer o desenho da região da mandíbula, que depois vai ser ancorada com parafusos e placas.
esse é um osso robusto que permite, futuramente, nos casos de indicação, então, implantes osteointegrados, e então, como fica bem à distância da área do tumor primário, então possibilita 2 equipes trabalhando ao mesmo tempo, que encurta muito o tempo cirúrgico, isso é um ponto muito importante para esse tipo de cirurgia. Mas, apesar de tudo isso, não é um procedimento isento de complicações. Então, a cicatrização é uma das complicações mais descritas, descência, cicatrizações por segunda intenção, e nas cicatrizes, que podem ser hipertróficas, hiperpigmentadas, e podem ter dor e prurido nessas cicatrizes. Aqui, em relação à dor crônica, também pode acontecer. Aqui, nessa região aqui, a gente vê pacientes, então, com EVA 5, com EVA 6, uma proporção, então, importante de pacientes ainda com esse nível de dor, algum tempo após a cirurgia, e essa dor pode se estender por até 6 meses, 1 ano, ou mais de 1 ano após a cirurgia. Além disso, a lesão do nervo fibular, então, que vai limitar a dorsiflexão do paciente, a extensão dos dedos, então, limita deformidades com dedos em garra, deformidade de flexão do hálux, também prejudicando mais a marcha do paciente e gerando instabilidade do tornozelo. Parestesias e disestesias, aqui no território do nervo fibular superficial, que também podem acontecer por conta dessas cirurgias, espasmos musculares, a deformidade, então, por essa irregularidade do contorno, e o edema pelo déficit na bomba de panturrilha. E aí, esse estudo aqui foi um estudo de 2023, uma revisão de literatura, tentando fazer o planejamento fisioterapêutico para pacientes que fizeram reconstrução mandibular, aqui com foco, então, na região da área doadora. E esse estudo, então, envolveu 40 publicações. E depois de analisar todas essas publicações, os autores colocaram que a literatura analisada ainda não traz para a gente diretrizes, porque os estudos são muito heterogêneos, então os protocolos são sempre muito heterogêneos e fica difícil de estabelecer as diretrizes claras. Mas o que é óbvio para esses pacientes é que eles precisam de uma reabilitação abrangente. Dada a quantidade de morbidades e comprometimentos que esse paciente vai apresentar, ele precisa de uma reabilitação abrangente, que envolva a função da mandíbula, a articulação temporomandibular, todos os tecidos moles da região da cabeça e pescoço são afetados, além da área doadora. E essa reabilitação abrangente vai envolver a fisioterapia respiratória intensiva, o controle da dor e do manejo dessas alterações sensitivas, tanto na área doadora quanto na área reconstruída, a reabilitação do complexo da ATM, manejo dessas grandes cicatrizes que os pacientes vão ter, a fisioterapia complexa descongestiva para o linfedema que esses pacientes vão apresentar, recuperação da mobilidade do pescoço, reabilitação dessa área doadora, seja ela qual for, e nos pacientes com esvaziamento cervical, ainda a disfunção do ombro. Isso aqui é um pedacinho do todo que esse paciente tem, além das repercussões funcionais, emocionais, psicossociais, nutricionais, e só uma equipe muito integrada, capaz de tentar melhorar a qualidade de vida e tentar, de uma forma mais tranquila, devolver esse paciente para a sociedade. Gente, era isso, então, que eu tinha para falar para vocês. Mais uma vez, muitíssimo obrigada por estar aqui. Vocês podem ficar comigo? Tá, eu já passo. Convido a compor a mesa. E agora, olha que maravilha esse simpósio. Porque a gente está dando um giro no Brasil, que a nossa ideia, né, comitê, é trazer diferentes experiências, formações. A gente agora vem com uma pernambucana. Então, eu vou chamar agora a doutora Jéssica Malena. Ela é fisioterapeuta graduada na Universidade Católica de Pernambuco, integrante do Grupo de Pesquisa em Epidemiologia Clínica, do INCA, e fisioterapeuta no Centro Internacional SARA de Neuroreabilitação e Neurociências, e vai falar sobre autoenfaixamento e sua eficácia no tratamento do linfedema. Bem-vinda, Jéssica. Muito obrigada. Bom dia a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Tá? É uma honra estar aqui conversando com vocês sobre esse tema, que vem sendo assim um tema de estudo ao longo dos anos aí que eu tenho na jornada da oncologia. E pedir desculpas, porque hoje eu acordei com uma voz não muito boa, então talvez eu vou fazer alguma pausa para tomar uma aguinha, tá? Mas espero que aqui seja também uma conversa com vocês. Se tiverem dúvidas, a gente vai discutindo, resolvendo, tá? É uma construção aqui do conhecimento. Então, eu sou fisioterapeuta, estou no doutorado aqui em Oncologia, no Instituto Nacional de Câncer, e o trabalho que estou desenvolvendo é justamente sobre o autoenfaixamento compressivo. Então, declaro ausência de conflitos de interesse inicialmente. O linfedema, a gente sabe que é uma manifestação
da insuficiência do sistema linfático ou, então, transporte desordenado dessa linfa. Ela pode ter uma causa primária, congênita, ou, então, secundária, decorrente de algo que foi adquirido, como, por exemplo, o câncer e seu tratamento, seja pela remoção desses linfonodos, que são retirados cirurgicamente, ou, então, a irradiação, através da radioterapia, pode desencadear fatores de risco, assim, para desenvolver o linfedema. Então, essa interrupção do fluxo linfático leva justamente a esse acúmulo de líquido no espaço intersticial e que, a longo prazo, de forma progressiva, vai gerando algumas reações, certo, no corpo, no membro que foi acometido, seja uma sensação das pernas mais cansadas, do braço, de fadiga, uma sensação de incômodo, de dor, até então surgir a assimetria, o aumento de volume, dificuldade de mobilidade. Então, por que falar de linfedema na oncologia? Eu já dei bem uma introdução, né? A gente observa aqui que, por exemplo, um dos principais tipos de câncer que podem ter uma complicação a longo prazo, que é o linfedema, é o câncer de mama. E no mundo aqui a gente observa que tem, de acordo com os dados do Globocan, para os novos casos desde 2022, uma incidência de mais de 11% ao ano. E aqui, na população brasileira, o câncer de mama também, na população feminina, é um dos principais tipos de câncer, tirando o câncer de pele não melanoma, onde mais de 73 mil novos casos são diagnosticados anualmente. E isso aí a gente vê que, se anualmente, tem um acúmulo aí de uma prevalência, que pode, então, ser pessoas que vão estar aí submetidas a terapias que vão, então, desenvolver potencialmente o linfedema. Mas algo legal é que, com o avanço das tecnologias, detecção precoce, tratamento com menos agressividade e aumento da sobrevivência, a gente tem uma redução aí dessa incidência do linfedema. Contudo, ainda assim, 90% dessas mulheres, nos próximos 2 anos, podem sofrer de efeitos colaterais e também desses efeitos mais agudos e tardios. A gente observa aqui que essa complicação a longo prazo, que é o linfedema, secundário ao câncer de mama, ele está presente após 10 anos, mais de 40% das pessoas que foram submetidas ao tratamento, ou seja, uma incidência até alta. E é justamente, como comentado, através das terapias de cirurgia, com remoção dos linfonodos axilares, da radioterapia e, às vezes, alguns fatores que estão associados às próprias pacientes, como a obesidade, que isso dificulta também a questão do sistema linfático, pode, então, favorecer o desenvolvimento do linfedema. Então, nada mais é do que um edema crônico, com acúmulo de líquido, proteínas, células nesses espaços intersticiais, que levam a um comprometimento permanente do sistema linfático, seja pela redução dessa capacidade de transporte linfa, ou por algum momento aí, um aumento da carga linfática, e como já tem esse comprometimento do sistema linfático pela remoção de linfonodos, pela rádio, quando surge esse aumento de carga linfática, não consegue dar conta do sistema e acaba gerando um acúmulo ali progressivo, com também deposição de gordura e fibrose. E se não for detectado precocemente, tratado, pode evoluir aí os graus de severidade, como mostram as imagens, podendo chegar a uma severidade grau 3, que é com bastante dificuldade de mobilidade, e muitas vezes o tratamento mais conservador não vai ter uma efetividade tão boa. Então, a gente sabe aqui que o diagnóstico precoce e o tratamento eficaz são muito importantes. Inicialmente, sempre a prevenção. Se é uma paciente que está sendo submetida a um tratamento do câncer, a gente precisa, então, prevenir que tenha algumas complicações, através das orientações, dos exercícios. Contudo, quando acontece, desde os estados subclínicos, através das percepções de aumento do inchaço do braço, sensação de peso, a gente já tem que tentar diagnosticar um pouco mais precoce e colocar intervenções que sejam eficazes. Né? A gente sabe que existem os problemas físicos relacionados ao linfedema, vai sentir dor, muitas vezes, vai ter uma dificuldade na mobilidade, pode ter um impacto emocional muito significativo, afinal, sou uma sobrevivente do câncer, mas agora eu tenho uma complicação associada a esse tratamento que me remete à situação de quando eu estava no tratamento, e isso também leva a uma alteração da imagem corporal. Essa redução da funcionalidade também impacta na atividade laboral. Muitas das pacientes que atendi, elas são pessoas que trabalham em serviços, cuidadoras, cabeleireiras, empregadas domésticas. Então, assim, como elas vão retornar ao trabalho se tem essa comorbidade, se tem essa condição crônica que impedem que elas já executem a sua atividade laboral? Isso traz um impacto financeiro enorme para aquela família, para aquela pessoa, e tudo isso vai impactar a qualidade de vida. Então, a gente vê que são várias coisas atreladas
e que existe um tratamento eficaz e que é amplamente já difundido, que é a terapia física complexa ou descongestiva, que são algumas etapas que devem ser realizadas. Cuidados com a pele, drenagem linfática manual, a terapia compressiva e os exercícios miolinfocinéticos, exercícios que gerem contração. E, geralmente, é feito por profissional especializado, na qual vai identificar, orientar essas mulheres. É um tratamento que ele é contínuo, ou seja, se é uma condição crônica, não vai ser resolvido num único momento. Deve ser sempre estar ali naquela atuação, naqueles cuidados de forma contínua, e isso gera um custo para a paciente. Isso também gera um custo para o sistema de saúde. Eu comentei ali, na verdade, coloquei uma interrogação assim, que a terapia compressiva ela é um principal ponto aqui desse tratamento da terapia física complexa, porque ela tem o efeito que a gente deseja, de redução do volume do membro, e também vai melhorar as alterações fibroescleróticas, dor, trazer, no geral, função e qualidade de vida, visto que ela vai ter efeitos fisiológicos, através da pressão de trabalho que é oferecida pela essa terapia compressiva, de aumento da pressão intersticial, redução da ultrafiltração sanguínea, aumento da reabsorção linfática, retorno venoso, melhora do bombeamento muscular, certo? E também vai mediar por reações anti-inflamatórias das áreas de fibrose, que muitas vezes faz com que o membro ainda continue um pouco maior em relação ao outro, mesmo após colocação da terapia compressiva inicialmente. Então, a gente pode dividir em 2 momentos. Uma fase de redução inicial, na qual a gente precisa que o paciente esteja utilizando a terapia compressiva de forma contínua, realmente, até para dormir, e é geralmente feito com enfaixamento compressivo multicamadas, mas todos aqueles outros cuidados que eu comentei. E depois, em torno de 4, 6 semanas desse uso contínuo, passa para uma segunda fase, uma fase de manutenção. Agora, a gente reduziu o máximo o volume desse membro e agora a gente quer manter. Geralmente, tradicional, é usado malhas compressivas, braçadeiras. E aí ela exige sempre os cuidados com a pele, os exercícios de forma contínua. Estamos falando de uma doença crônica. Quem é hipertenso toma um medicamento, faz atividade física. Quem tem linfedema também precisa usar a terapia compressiva, fazer atividade física para manter o controle e manter a qualidade de vida. Então, nessa fase de redução, inicialmente, exige os cuidados com a pele. É uma terapia que não é muito fácil de estar utilizando, né? Vamos falar a verdade. É necessário dormir com o braço enfaixado. É um contato direto de ataduras, de tecidos ali na sua pele. Então, precisa ter essa higiene, essa hidratação, uma proteção com a malha dupular e, posteriormente, para fazer a distribuição da pressão, a gente uniformiza com espumas. Muitas áreas que estão mais fibrosas, a gente pode colocar uma espuma excêntrica também para aumentar essa compressão. E, por fim, as ataduras de curta elasticidade, que elas que vão estar aí o efeito de trabalho necessário para fazer o efeito aí de redução do volume, e é dado essa compressão pelo número de voltas e graus de estiramento. Então, a gente passou por um período delicado, né? A pandemia. E essas pacientes, muitas delas, precisavam continuar o tratamento, só que esses serviços ambulatoriais foram fechados, né? E elas precisavam continuar isso em casa. E alguns profissionais começaram a orientar elas a fazer o enfaixamento domiciliar, com cuidado, um cuidador ou um familiar. E outros que não tinham essa condição de ter um apoio em casa, passaram a fazer o autoenfaixamento com essa orientação. Mas será que foi seguro? Será que é eficaz orientar uma pessoa que tem linfedema a realizar um enfaixamento compressivo? Naquele momento foi muito necessário, né? E foi percebido que tiveram resultados positivos. Mas o que mostra a literatura? Então, desde 2019, um grupo italiano ele já mostrou a eficácia de fazer o autoenfaixamento compressivo, mas uma população italiana, em torno de 40 participantes. E foi um acompanhamento de 6 meses, e mostrou efeitos positivos, assim como agora, em 2025, também um grupo turco publicou um artigo na qual comparou, certo, quem fazia o autoenfaixamento compressivo com quem não fazia o tratamento por um terapeuta especialista na terapia complexa, e também mostraram que fazer o autoenfaixamento não é inferior a quem faz com o terapeuta, mostrando segurança e eficácia. Só que a gente está falando de trabalhos, né, que são de fora aqui do Brasil, da nossa realidade. Mas por que funciona?
a gente observa que a estratégia de autogestão, a gente traz o protagonismo daquela pessoa que tem um linfedema, ela percebe-se como agente de saúde, de construção, entende melhor seu corpo, através de uma educação em saúde, do que é necessário ela ter de conhecimento, por que realizar esse enfaixamento, e, com isso, pode prevenir a progressão da doença, a gravidade de sintomas, reduzir custos e melhorar a qualidade de vida como um todo. Como eu comentei, são estudos fora do Brasil e a gente precisa entender a nossa realidade brasileira, que nós temos um índice de desenvolvimento humano menor do que nesses países. O grau de escolaridade não é igual. Então, o entendimento e o letramento de saúde também é diferente. Então, a gente precisa ter dados nacionais. Então, estamos desenvolvendo lá no INCA um estudo, que é um ensaio clínico randomizado também, de não inferioridade, para avaliar a eficácia do enfaixamento versus o autoenfaixamento aplicado pelas pacientes que têm linfedema secundário ao câncer de mama. Tá? É um estudo que foi aprovado pelo Comitê de Ética, está cadastrado na Registro Brasileiro de Ensaios Clínicos, o REBEC, brasileiro também. E a gente convida pessoas que tiveram tratamento do câncer de mama há mais de 6 meses, foram diagnosticadas com linfedema em fase de redução de volume, são do sexo feminino maior que 18 anos. E foram excluídas aquelas que tinham linfedema bilateral ou esvaziamento bilateral, sinais flogísticos do membro superior, reações alérgicas ao material, que estavam em rádio, quimioterapia, que tinha doença ativa ou metástase, que tinha contraindicações como uma hipertensão arterial ou cardiopatia descompensadas, que estavam com transtorno psiquiátricos ou cognitivos. Isso aqui são critérios para a gente tentar ficar mais homogêneo a amostra, porque estamos falando de um estudo. Então, a gente fazia a randomização de forma aleatória entre o grupo enfaixamento compressivo, que seguia a rotina institucional de fazer enfaixamento 2 vezes por semana, certo? No ambulatório. Essa rotina institucional, ela envolve manutenção de cuidados da pele, uso domiciliar desse terapia compressiva e exercícios diários com o membro superior. Na rotina institucional, não existe a drenagem linfática, por isso também a gente não incluiu para fazer um grupo que fosse comparativo. No autoenfaixamento compressivo, no primeiro dia, essas mulheres eram orientadas sobre o treinamento de como realizar, certo, o enfaixamento. Os motivos por que ela fazia essa educação em saúde, na verdade, a gente falava para ambas, tá? Através de uma orientação, uma aula expositiva. E os demais dias, no grupo do autoenfaixamento, essas mulheres elas eram responsáveis por realizar. E elas eram acompanhadas. Tá? A gente não poderia, de forma alguma, em um único atendimento, ensiná-las como fazer e deixá-las para um retorno de 30 dias. Então, nós tínhamos contato telefônico, caso houvesse dúvidas. Era entregado um folheto autoexplicativo de como era o passo a passo. Construímos, juntos com o audiovisual do Instituto, um vídeo mostrando o passo a passo do autoenfaixamento que está disponível, que vocês podem oferecer aos pacientes. E em 7 dias, elas voltavam para a gente rever esse processo de aprendizado. Elas faziam em nossa frente, a gente tentava orientar sempre se estava certo, se estava no caminho errado, mais ou menos, qual é o grau ali que a gente fazia de estiramento. Na maioria, elas estavam indo com muito bom êxito. Então, essa avaliação era feita antes da intervenção, 7 dias para avaliar esse aprendizado e 30 dias em todas essas mulheres. Elas vão ser acompanhadas em 6 meses. E um principal desfecho aqui, que a gente quer ver o volume, então, era feito pela volumetria indireta através da perimetria do membro superior. Então, o desfecho é tanto a diferença de volume entre os membros, que é o percentual do excesso de volume, como também o excesso de volume inicial menos final, que é essa redução percentual do excesso de volume. Os dados foram analisados com um programa estatístico, por intenção de tratamento também, e a gente colocou a análise de acordo com cada dado necessário. Aqui, só mostrando esse fluxograma que foi de um pilotinho que nós realizamos, certo? De 6 pacientes, 12 pacientes que foram randomizadas entre o grupo do enfaixamento compressivo versus autoenfaixamento compressivo. E a gente observa que a média de idade é em torno de 57 anos, a maioria tinha companheiro, tinham mais que 8 anos de escolaridade, não estavam em atividade profissional naquele momento e tinham sido submetidas à mastectomia, com a média de retirada de linfonodos em torno de 14. E teve uma distribuição homogênea entre os grupos, né, entre quem estava no enfaixamento e autoenfaixamento, mostrando aqui uma segurança para análise. Assim também quanto às características do linfedema, observamos que a maioria tem um grau de severidade de grau 2, o excesso de volume em média foi de 571 ml e tinha um percentual de excesso de volume de 23%. E também foi uma randomização eficaz.
Quanto à questão de segurança e adesão, é um ponto muito crítico, assim, muito importante em todo ensaio clínico, que a gente tem que ter esse olhar. Existem, sim, algumas questões que são inerentes ao próprio enfaixamento compressivo. Imagine ficar com aquela terapia, né, de forma um pouco contínua. Então, ele tem uma sensação de prurido, muitas vezes, de uma coceira, de incômodo. Quando ocorreram, foram leves, a gente conseguiu controlar, dar as orientações necessárias, mas não teve diferença entre quem fez o autoenfaixamento, né, em domicílio, e quem estava realizando o enfaixamento compressivo. E também, quanto à adesão, observamos uma adesão excelente, onde mais de 80% dessas pessoas tinham uma adesão de 90% do tempo, ou seja, os 30 primeiros dias estavam utilizando de forma realmente contínua, mostrando que é seguro e a adesão é excelente. Quanto à avaliação intragrupos, aqui a gente vai mostrar um pouco da eficácia dessa terapia. Observamos que houve uma diferença aí no excesso de volume, certo? Quem fez o enfaixamento foi estatisticamente significante, mas a redução percentual do excesso de volume foi também, tanto quem fez o enfaixamento quanto o autoenfaixamento. O que a gente vai agora ver a diferença é entre esses grupos, fazendo essa comparativa, a gente observa pelo valor de P, que não teve diferença entre os grupos. O que isso mostra? Que fazer o enfaixamento compressivo trouxe os benefícios necessários, mostrou ser seguro, mostrou que tem uma adesão positiva e que não houve diferença entre quem fez enfaixamento lá no ambulatório ou quem foi orientado a fazer o enfaixamento, o seu próprio enfaixamento, onde quisesse, né? Então, assim, aqui é um vídeo mostrando uma das pacientes que estava realizando, certo? Deixa eu ver se eu volto. Realizando enfaixamento. É possível realizá-lo. Muitas dessas mulheres tinham medo, certo? Inclusive, no início, 2 recusaram a participar, porque falou, poxa, vou ter um trabalho, eu prefiro que o fisioterapeuta realize, tudo bem. Mas outras têm questões sociais de dificuldade de chegar até o ambulatório, tem questões que, muitas vezes, elas precisam ter um pouco mais de independência, e a partir do momento que a gente consegue orientá-las de forma segura esse enfaixamento, e elas conseguem fazer de forma adequada, a gente observa que os dados preliminares nos dão a segurança de continuar o estudo, a gente fica feliz porque chegamos um pouquinho onde a gente está imaginando, certo? Aqui são algumas das referências que eu consegui colocar para uma pastinha para vocês, certo? Sobre os artigos utilizados. Gostaria de agradecer ao grupo de pesquisa, certo? Que me acompanha e que está junto, além das fisioterapeutas do Hospital do Câncer 3. Sem uma equipe, sem um grupo, esse trabalho não teria surgido e não estaria continuando, né? E também agradecer aos pacientes, que é com elas, por elas e para elas, que eu sigo nesse estudo aqui, nessa jornada. Muito obrigada. Oi? Bom, vamos chegar à melhor parte, que é a discussão agora, o debate. Vocês podem continuar enviando as perguntas. Se vocês não perguntarem, eu tenho várias aqui, porque são assuntos de grande interesse. E eu vou começar, já eu olho aqui no tablet para dar tempo de vocês enviarem as questões. Primeiro, parabenizando as 3. Estou muito honrada em moderar uma mesa dessa, porque são profissionais com trajetórias tão diferentes aqui dentro da fisioterapia e oncologia. É como se a gente fosse crescendo, né? Mostrando o quanto a fisioterapia está se fortalecendo aí gerações, e por gerações, né, Márcia? Thelma, Márcia, são aí referências para a gente da Fisio há muitos anos. Bom, quem for sair, não esqueça que a gente vai ter mais uma segunda mesa de fisioterapia à tarde, tá bom? E uma outra questão, até para vocês perguntarem aí, participarem, é a importância do nome desse evento, Todos Juntos contra o Câncer. Então, vamos todos juntos aqui atualizar, perguntar, tirar as dúvidas e se movimentar. Bom, vou começar por você, Indy, que está aqui do meu ladinho. Bom, mieloma múltiplo é desafiador, né? Quem não tem medo de que ocorra ali uma fratura num paciente? E eu queria saber de você, Indy, se os pacientes com mieloma múltiplo eles têm esse risco elevado de fratura, tem, de alguma forma, a gente garantir que, durante o exercício, a gente possa evitar isso? Como que você vê, para quem está começando a atender, a maneira mais segura de atender um paciente com mieloma múltiplo?
Excelente pergunta, Aninha. É muito difícil cuidar de um paciente com mieloma múltiplo. Mas eu vou falar da minha experiência. Eu nunca vi um paciente fraturar realizando exercício com fisioterapia. E olha que o risco é elevado de ter uma fratura patológica ali, independente se vai fazer exercício ou não. Eu estou há 15 anos dentro do AC Camargo e um paciente nunca fraturou fazendo exercícios. Então, eu acho que, para a gente ter segurança do que a gente vai fazer, primeiro, eu preciso saber o que eu vou fazer, né? Eu preciso ter a teoria para poder colocar a mão na prática com mais assertividade. Discutir com a equipe médica sempre o risco-benefício, a hematologia ali, né, bem próximo àquele paciente, mas principalmente com o ortopedista. Aplicar escalas que a gente consegue ver instabilidade, principalmente de coluna vertebral, e dosar a sua terapia. Né? Então, o paciente com linfoma é diferente do paciente com mieloma. Né? Então, a forma com que eu vou intensificar aquela minha terapia vai ser completamente diferente. E eu acho que dosar também a quantidade de esforço e de torção e de exigir mais daquele paciente. Vai com calma, vai devagar e vai aumentando gradualmente à medida com que você vai progredindo e confiando naquilo que você está fazendo. Maravilha. Bom, como a moderadora aqui com tecnologia não é das melhores, se alguém tiver alguma dúvida aqui ou também não tiver acesso ao QR Code, levanta a mão que a gente faz a pergunta, tá? Já tem alguma aqui na plateia? Aí, ó, valeu a pena, então, abrir aqui. Vamos abrir para a pergunta, a doutora Samanta. Bom dia. Primeiro, parabenizar as 3 palestrantes. Pergunta para a Márcia. Primeiro, eu fiquei apaixonada pela sua palestra. Durante um tempo, eu atendi interconsultas na cabeça e pescoço, e a minha principal dúvida é em relação a quanto tempo depois da reconstrução. Eu vi que você colocou em alguns, mas da fíbula não tinha literatura. Quanto tempo depois a gente pode descarregar carga na reconstrução com fíbula? Eu imagino que seja uma carga parcial. E como que você vai progredindo para a carga total? Quanto tempo depois, na sua experiência, você consegue dar independência funcional para esse paciente deambular, fazer as atividades sem um dispositivo auxiliar de marcha? Então, na fase da internação, essa questão da primeira deambulação vai ser muito mais em relação à tensão na área reconstruída, então a questão relacionada à própria anastomose na área reconstruída, do que em relação à fíbula não é osso de carga, então, teoricamente, ele já pode, com descarga parcial, claro, por conta da dor e de todo o esforço que ele vai fazer ali no membro. Então, é muito mais uma questão de discussão com o cirurgião a respeito do aspecto ali da área, da situação da área reconstruída, estando tudo ok, a gente já começa com todos os cuidados a colocar o paciente de pé, sempre com a órtese, né? Ou a muleta ou o andador, de acordo com a condição física do paciente. Agora, a independência da muleta, isso vai ser extremamente variável de acordo com complicações que podem acontecer. Então, pacientes que, às vezes, muito precocemente já ficam mais animados e largam a muleta, às vezes fazem mais decência de sutura. Então, a gente, muitas vezes, para os mais animados, mesmo que estejam bem, a gente aguenta só mais um pouquinho até terminar essa cicatrização para não ter um esforço a mais ali. Mas pacientes muito jovens, isso é tudo muito mais rápido. Tem paciente jovem que, às vezes, a gente vai de alta, o cara larga a muleta, a gente fornece a muleta e larga a muleta lá na internação e vai para casa sem muleta. Nos pacientes mais idosos, normalmente precisam de um pouco mais de tempo, mas isso acaba sendo muito individual, de acordo com a performance mesmo de cada paciente. Bom, deixa eu fazer mais uma pergunta aqui para a Jéssica. Jéssica, sua palestra, eu assisti ela a primeira vez no CBFO. E, assim, mudou minha prática clínica, porque eu tinha aquele preconceito de ensinar os pacientes a ter esse autoenfaixamento. E eu queria entender de você, em relação ao nível de escolaridade dos pacientes, como você vê isso como um desafio ou como adesão e como educar esses pacientes para a gente, de repente, quebrar essa barreira? Obrigada, Ana, pela pergunta. Eu também tinha um pouquinho de receio ao início da intervenção de, será que vai dar certo? Será que elas vão conseguir entender? E a gente partiu do princípio de, claro que com um nível de escolaridade maior, ficam às vezes mais fácil de entender certas questões.
Contudo, tudo parte da educação em saúde. A gente vai estar ali construindo um entendimento, seja qual for a escolaridade, a renda daquela pessoa, como é fazer o enfaixamento, por que fazer o enfaixamento, o que é o linfedema. A partir do momento que ela entende esses fatores fisiológicos, prognósticos, na linguagem acessível para essa pessoa, obviamente, a gente conversa entre linguagens, né? Tem pessoas que têm um grau de escolaridade maior, que às vezes exige reconhecimento através, sei lá, queria saber um pouco mais efetivo com um artigo científico, e outros não, que acreditam fielmente no que você está dizendo e vai seguir a risca, certo? Então, é um desafio, sim, parte de populações diferentes, mas como a gente estava na unidade pública, a maioria dessas mulheres, né, elas tinham ali em torno de 8 anos de escolaridade, ensino médio completo, mas o que a gente fazia muito era ensinar sobre a necessidade de fazer esse tratamento, porque esse tratamento precisava ser contínuo, não era somente naquele momento. E isso assim, a gente falava com muito cuidado, porque envolve muita questão emocional de, poxa, né, é para sempre esse cuidado. Não é algo que eu vou fazer agora, 2 meses, 1 mês, e vou ficar livre. Eu vou ter que sempre estar utilizando a terapia compressiva, vou fazer o exercício. Então, assim, é um autocuidado realmente, e tudo trabalha a partir disso, a partir dessa intervenção que a gente faz com que elas se reconheçam nesse local de cuidado e de importância do motivo por que elas precisam estar cuidando, né, do seu braço e do seu corpo e de sua saúde. Então, eu acho que é um pouco disso. Eu também tenho um pouco de dúvida sobre se o nível da escolaridade ele vai trazer impacto na resposta futura, mas aí precisa fazer outras análises com um N um pouco maior para a gente ver exatamente esses fatores que podem estar associados à melhor resposta ou pior resposta nesse tratamento. Obrigada, Jéssica. Aproveitando que você está com o microfone, vou fazer uma pergunta da Larissa Braganholo sobre o material de enfaixamento, porque tem um custo alto para o paciente. Como você sugere tornar viável o acesso? No estudo, a gente utilizou o dispositivo que tinha exatamente na unidade. Os pacientes não compravam nada, a gente oferecia os recursos institucionais, certo? Então, essas ataduras, elas têm um custo maior, mas que são necessárias para a utilização, até porque não é um único enfaixamento e se descarta, não. Elas podem ser reutilizadas. Então, a gente orienta os cuidados com essas ataduras, na lavagem, na preservação, para não jogar fora, que talvez, em algum momento, elas possam ser necessárias para fazer o reuso, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. A gente não tinha como uma via pública, além da institucional, de oferecer esse serviço, né? Essas ataturas. Joia. Agora, uma pergunta para a Márcia, da Letícia. A reconstrução mandibular pode ser feita com banco de osso ou só enxerto autólogo? Pode, mas os resultados melhores são os resultados com enxertos autólogos. Então, tem estudos com banco de osso, com modelos prototipados, mas o enxerto autólogo é o que tem os melhores resultados. Respondido, então, para a Letícia. Indy, o que não está nos livros agora? Pergunta da Júlia. Como manejar um paciente com plaquetas menor que 10 mil? E uma outra dúvida que ela dá, que é o tema de uma outra palestra que daria para falar, é o uso da VNI nesses pacientes plaquetopênicos. Ô, Júlia, a gente não vai ter tempo para falar aqui, depois você me procura, tá? Eu sempre gosto de falar que aqueles números que eu coloquei é uma receita de bolo que eu geralmente não uso, mas eu preciso mostrar um número que é o que a evidência fala. A clínica, Júlia, ela é soberana. Então, se você pegar um paciente com 50... Você está lendo o prontuário, tá, Júlia? Você leu um prontuário, pegou um paciente com 50 mil de plaquetas. Você não ouviu esse paciente. E você pegou um paciente com 6 mil de plaquetas. Júlia, qual paciente você vai fazer exercício? 50 mil. Só que você vai entrar no quarto desse paciente, Júlia, e o paciente de 50 mil está cheio de petequias, e o paciente de 5 mil, de 6 mil, está dando piruetas no quarto. Você mudou a sua opinião em relação aos números, Júlia? Provavelmente sim. Então, aquele número, ele é muito para a gente guiar. Mas, se você não souber avaliar o seu paciente, você vai ficar amarrada a um número que não vai te levar para lugar nenhum. Né? Então, olha sempre para a sua clínica e, se você tiver dúvidas, discuta com a equipe médica. A gente faz exercício com paciente com plaqueta menor que 5 mil. E, quando o exame está menor que 5 mil, isso quer dizer que não sabe nem qual que é a dimensão dessa plaqueta. Pode ser 1, pode ser 2, é menor que 5 mil.
e esse paciente não sangra. Né? Se a gente fizer com cuidado, esse paciente não vai sangrar. Então, a dica é, Júlia, avalie sempre o seu paciente. Olhe com cuidado para o seu paciente. Se você tiver dúvida, discuta com a equipe médica. Com relação à ventilação não invasiva, esse paciente, Júlia, não pode ir para a UTI. A gente não pode entubar esse paciente. Se ele for entubado, ele tem 90% de chance de evoluir a óbito. Então, a gente não vai, quer dizer, você tem que ter muito cuidado. E se esse paciente ele foi entubado por falta de assistência do físio, o nome disso é negligência. Então, a gente precisa ter muito cuidado aos mínimos sinais clínicos do paciente. Um ponto de queda de saturação dentro do paciente hematológico, eu estou saindo do mieloma múltiplo, estou indo no contexto geral da hematologia, quer dizer muita coisa. Então, você vai hoje de manhã no quarto do paciente, ele está com 98%. E ele se manteve durante 3 dias com aquele 98%. Num período X que você foi, ele está com 95%. Você concorda, Júlia, que esse número 95% ele está dentro do valor adequado? Só que para o meu paciente hematológico, isso quer dizer alguma coisa. Você checou o balanço hídrico daquele paciente? Será que o paciente não já está começando com aumento de volume excessivo que pode, talvez, levar a uma um edema agudo de pulmão? Lembra, Júlia, que esse paciente recebeu um monte de quimioterapia, que é cardiotóxica, que esse paciente ele pode ter um ICC, que pode estar tudo descompensado nesse momento que você foi avaliar esse paciente. Então, se você começar a perceber queda de saturação, já fica atenta, né? E aí, se o paciente começar com esforço, começar a ter uma queda menor, infiltrados naquele exame de imagem, conversa com a equipe médica e vê a possibilidade de já começar uma ventilação não invasiva. Esse paciente não pode evoluir para um tubo e a gente consegue reverter em 30 minutos com o padrão ouro de ventilação não invasiva, para edema agudo de pulmão, a gente consegue reverter o quadro de crise desse paciente e a gente consegue tirar o paciente do risco de subir para a UTI entubado. Então, a gente pode, sim, fazer ventilação não invasiva e a gente pode, sim, fazer exercício com o paciente com plaqueta baixa. Tá bom? Depois, se você quiser, Júlia, a gente pode sentar e conversar mais. Acho que é exatamente isso. Depois sentar e conversar, porque todas aqui são bem acessíveis e a gente pediu perguntas, vocês mandaram. Então, a gente está cheio de perguntas aqui. Para encerrar, então, eu vou fazer mais uma para Márcia e mais uma para Jéssica. E daí vocês busquem as nossas palestrantes aqui ao longo da jornada. A Carla perguntou, em qual ocasião específica, para você, Márcia, se opta por usar enxerto do quadril para reconstruções mandibulares? Então, era a mesma pergunta da Indiara, então. Já. Certo. Então, quando é necessário uma reconstrução com volume grande de partes moles, então, às vezes, as cirurgias são muito extensas, o defeito de partes moles na face, músculo é muito grande, então, a área da crista ilíaca tem uma área adjacente com partes moles muito robusto, interessante. Então, é um critério de eleger uma área como essa. Se às vezes o paciente é muito magro, que tem dificuldade em relação a tecido em outras áreas que seriam utilizadas, então a crista ilíaca seria uma opção. A questão é que são as complicações inerentes à crista ilíaca que acabam, quando não é necessária uma situação como essa, sempre se opta por a fíbula, que tem índice bem mais baixo de complicações importantes, né, de complicações mais importantes em relação à crista ilíaca. Qual o número de pacientes que você tem em relação a essa área doadora? Então, recentemente, a gente estava conversando até outro dia lá no INCAR, quanto tempo que a gente não pega uma crista ilíaca aqui? Muito. Atendi muitas cristas ilíacas há muitos anos atrás, há 15, 20 anos, muitas cristas ilíacas. Hoje em dia, essas fotos alguns pacientes estão aqui são fotos bem antigas. Hoje em dia, praticamente todos os pacientes são com a fíbula. Então, assim, até a escápula, nunca atendi lá no INCA, um paciente está na literatura, então tem informações importantes a respeito disso, mas a grande maioria é reconstrução com a fíbula mesmo. É disparada, né? E questão do banco de osso, o negócio está em experimental, estudo, então, com resultados ruins. Então, o padrão ouro é a reconstrução com um enxerto autólogo, com um transplante de osso do próprio paciente. É isso que é o padrão
Aí com as áreas doadoras, a depender da característica do defeito e da questão do paciente também. Ótimo. Agora, a última pergunta foi feita por alguém que está assistindo a gente online, Ana Paula Trindade, então vou dar a oportunidade para a Ana Paula. Jéssica, quem não fez a terapia compressiva inicial tem eficácia utilizando a abraçadeira quando o linfedema se torna crônico, mais de 2 anos de cirurgia? Então, nos linfedemas tardios, eu acredito, não só a abraçadeira, mas o próprio enfaixamento multicamadas ainda tem eficácia? Sim, é o tratamento padrão ouro, não importa o período que você foi diagnosticada com linfedema. Uma vez diagnosticada com linfedema, é uma condição crônica, certo? Às vezes ele pode surgir 1 ano após o tratamento, 2 anos, como a gente viu ali, 10 anos após também pode surgir o linfedema. É muito importante para as pessoas que são submetidas à terapia contra o câncer, fazer atividade física, manter os cuidados com a pele, tudo isso para fazer uma prevenção aí contra o linfedema e também fazer um acompanhamento com o fisioterapeuta, porque aí ele consegue observar ao longo do período como é que está o volume do membro, dar alguma orientação e fazer até um diagnóstico um pouco mais precoce, uma intervenção mais efetiva. Isso aí não tenho dúvidas quanto a isso, entendeu? E a partir do momento que foi diagnosticado, a intervenção é o uso da terapia compressiva, é fazer todo esse processo de cuidado com a pele, de terapia compressiva com exercícios, tá? Que isso aí é que vai fazer a eficácia da intervenção. Maravilha, agradeço vocês 3, a todos vocês que acompanharam a gente. Lembrando que é nessa primeira mesa, então às 16h50, espero vocês novamente nessa sala, que a gente vai ter as palestras da tarde e a gente vai sair um pouco da bolha. Olhem os temas, é muito importante a gente ter algumas consciências como fisioterapeutas dentro da oncologia, então eu convido vocês a retornarem mais tarde. Bom congresso!